O diretor esportivo do Internacional, Andrés Nicolás D'Alessandro, concedeu uma entrevista coletiva onde falou sobre diversos assuntos, projetou renovações e, inclusive, o próximo Clássico Grenal pelo Campeonato Brasileiro, que acontece em cerca de 20 dias e que pode colocar o Grêmio em uma situação mais complicada dentro do Campeonato Nacional. A atividade no CT Parque Gigante teve os portões abertos. Roger Machado comandou um treinamento coletivo, com novidades importantes. Um esquema com 2 atacantes foi trabalhado e Bruno Tabata é a principal novidade, estando à disposição do treinador para o jogo do fim de semana. Uma venda relâmpago acontece no estádio Beira-Rio. E um jogador que seria titular neste final de semana está de malas prontas para os Emirados Árabes, por uma bolada de grana que vai acabar caindo nos cofres do Internacional. A gente fala também a respeito da negociação do Internacional com um novo patrocinador master e que pode também trazer receitas importantes para os cofres colorados. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 27 de setembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. Eu começo falando sobre o movimento que abriu o dia colorado. D'Alessandro, diretor esportivo do Internacional, concedeu uma entrevista coletiva no CT Parque Gigante, onde abordou diversos assuntos do departamento de futebol colorado. Falou a respeito, por exemplo, das renovações de Bernabei e Gabriel Mercado, que podem acontecer, e ele deixou claro que quer que as duas renovações elas aconteçam. Falou sobre os diagnósticos que teve ao chegar no estádio Beira-Rio e o porquê ele entende que o time está melhorando tanto no Campeonato Brasileiro, e falou sobre Clássico Grenal. D'Alessandro abriu o jogo ao falar sobre a situação do rival, o Grêmio, no momento em que o Inter vai ter o próximo Grenal pelo Campeonato Brasileiro, a possibilidade de, quem sabe, afundar o seu principal rival. A gente fala sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e conferir o que de melhor aconteceu na entrevista coletiva de D'Alessandro, um movimento importante feito pela direção do Internacional. Depois da coletiva de D'Alessandro, a gente foi para o gramado do CT Parque Gigante acompanhar uma atividade que teve os portões abertos. Os jogadores titulares que atuaram no empate contra o Red Bull Bragantino, eles apenas correram em volta do gramado. Enquanto isso, o G2 e o G3, ou seja, o time reserva e o terceiro time, que é complementado por jogadores da base, realizaram um treinamento coletivo no CT Parque Gigante. E algumas novidades nesse treinamento coletivo são importantes. A principal delas foi a percepção de que Roger Machado trabalhou 2 times com 2 atacantes. O time reserva e o G3 estavam com 2 atacantes, em uma formação parecida com a que o Inter usava antigamente, com o Kudê, um volante, 3 meias e 2 atacantes. E um dos times, a dupla de ataque era Valência e Ricardo Matias. No outro era Luca Drummond junto do Lucas Alário. As duas duplas de ataque trabalhadas pelo Roger Machado. É claro que isto teve também a ver com a característica dos jogadores que sobraram para essa atividade, mas é uma curiosidade, o Roger trabalhando 2 times em um esquema diferente no 4-1-3-2, tá? A outra principal novidade, e esta sim tem impacto no jogo do próximo domingo contra a equipe do Vitória, é a presença de Bruno Tabata. O Bruno Tabata tinha uma lesão muscular no adutor da coxa e ficou de fora dos últimos 3 jogos do Internacional pelo Campeonato Brasileiro. E ele está de volta. Trabalhou normalmente no CT Parque Gigante, fez o treinamento coletivo completo e fica à disposição para a partida deste domingo contra a equipe do Vitória, colocando uma dúvida no time titular do Internacional. O Bruno Tabata entra e briga por uma vaga com o Gabriel Carvalho no time titular. Alan Patrick e Wesley parecem mais estabelecidos, mas essa é a dúvida que o Roger Machado vai ter na equipe titular para enfrentar o Vitória, tá? O Inter anunciou também, e esses jogadores estiveram presentes nessa atividade no CT Parque Gigante, a integração de 4 atletas do Sub-20 no time principal do Inter. A gente está falando do Henrique Menck, goleiro, do Pedro Raul e do Vitor Gabriel, 2 zagueiros, e também do Luiz Otávio, que é volante que já havia inclusive sido relacionado para uma partida do Internacional.
Roger quer inchar o elenco neste momento. Ele sempre diz que para ele o elenco ideal é de 33 jogadores. E ele complementa agora com esses jogadores da base que passarão por um período maior no time profissional. Existe uma ausência, um número grande de ausência de zagueiros nesse momento, a lesão do Gabriel Mercado, agora a lesão do Rogel também. E isso faz com que esses jogadores subam para o time principal. E é exatamente sobre a ausência de zagueiros que eu quero falar. Porque o Inter vendeu, do nada, um zagueiro do seu elenco. E uma venda absurda aconteceu, tá? Do ponto de vista de valores, difícil de acreditar. Igor Gomes, que na hierarquia do Inter é o quarto zagueiro. Vamos lá, o Inter tem Vitão, o Inter tem Mercado que tá machucado, o Inter tem Rogel e aí o Igor Gomes, o Cleiton Sampaio seria o quinto. O Igor Gomes é o quarto zagueiro da hierarquia. É verdade que ele é um zagueiro jovem, mas o Inter está vendendo o Igor Gomes para o futebol dos Emirados Árabes Unidos. Mais precisamente para o Shabab Al-Ali, dos Emirados Árabes Unidos. E a venda vai ser no valor de 5 milhões de dólares. A gente está falando de 30 milhões de reais por Igor Gomes, que não era titular do Internacional. O Inter vai ficar com 4,5 milhões de reais dessa negociação, que dá quase 30 milhões de reais ao todo, tá? 26, 27 milhões de reais aproximadamente. E o Inter ainda mantém 15% dos direitos econômicos do jogador. É uma proposta que caiu na mesa do Internacional, do nada, e o Inter, obviamente, vai vender porque ela vai ser fundamental para equilibrar as contas no restante do ano. A gente estava projetando, por exemplo, uma venda do Vitão, que é o melhor zagueiro do time, titular, e que se projeta a grandes valores, na casa de 8 milhões de euros para o Internacional. O Igor Gomes rendeu 4,5. É uma senhora venda que o Inter está realizando para o futebol árabe. O Igor Gomes não joga mais com a camisa do Internacional, foi liberado, inclusive, para fechar a negociação agora, não atua na partida contra o Vitória. Com isso, Cleiton Sampaio é o zagueiro que sobra no time titular. Vitão e Cleiton Sampaio vão formar a dupla de zaga, porque o Gabriel Mercado está lesionado, o Agustin Rogel também teve diagnosticado uma lesão muscular, da qual o Inter deve divulgar nos próximos dias o período de paralisação, e aí vem a garotada da base. É isso que o Inter tem à disposição para o setor da zaga neste momento, porque Igor Gomes foi vendido para o futebol árabe, tá? Por último, eu quero falar sobre uma outra negociação que está acontecendo, que eu até trouxe uma informação sobre isso ontem. A negociação para o patrocinador Master do Internacional. O César Cidade Dias, lá na Rádio Gaúcha, trouxe a informação de que Grêmio e Inter comunicaram ao Banrisul que estão negociando outros patrocinadores Masters para a temporada de 2025. O contrato com o Banrisul se encerra em final de 2024, tá? O Banrisul paga 30 milhões de reais por ano para a dupla Grenal, 30 milhões para Grêmio e 30 milhões para Inter. E a ideia de Grêmio e Inter é, com os novos parceiros, chegar a 90 milhões de reais por ano. 90 milhões de reais por ano no seu patrocínio Master. Entretanto, tanto o Grêmio como o Inter não querem abandonar a parceria com o Banrisul. E é possível que o Banrisul vá para outro lugar da camiseta, porque se espera ainda manter essa parceria. Mas no Master, o valor deve aumentar e o Banrisul pode sair. Essa é a informação trazida pelo César Cidade Dias lá na Rádio Gaúcha, no Sala de Redação. CCD que é padrinho desse canal e trouxe essa informação quentinha de bastidor hoje, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar odds deste sábado, porque a gente vai ter, por exemplo, jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio entra em campo no sábado contra o Botafogo. Odd do Botafogo 1,61. Empate 4. O Grêmio tá pagando 5,33. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal e acompanha na manhã deste sábado a primeira rodada da Copa ASEG, Campeonato da Imprensa do Rio Grande do Sul. Essa taça aqui, ó, é da Copa ASEG, tá? Que a Dupla ganhou no ano passado. E a gente vai estrear neste sábado contra o time da Sport Show, transmissão completa aqui no canal A Dupla a partir das 7h45 da manhã. Beijo!